Agora eu quero falar com você. Me diz uma coisa. Você tem dor nas costas? É um incômodo, não é verdade? Vem aquela dorzinha, mas isso pode ser, sabe por quê? A maneira de você sentar. Não importa que tenhamos a postura mais correta do mundo, se a gente permanecer mais de 20 a 40 minutos nessa posição, vamos sim sentir desconforto. Ao longo do dia, quantas vezes que é preciso sentar, levantar, entrar e sair do carro, carregar a sacola pesada, pegar algum objeto que caiu no chão. Todas essas ações têm como protagonista a coluna. E cada vez que são realizadas de forma incorreta essas atividades, prejudicam sim a nossa postura. Eu estou recebendo o Dr. Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta da PUC, e vai nos ensinar a sentar corretamente para não ter esse desconforto durante o dia. É isso, Dr. Rodrigo? Prazer em recebê-lo. Bom, eu vou sentar, por exemplo, no meu puff aqui. Tá ótimo. Tá tudo certo aqui? Na verdade, a postura não está incorreta de você estar sentada no puff, até porque você está sentada bem nos ossinhos lá do bumbum, chamados isquios, né, que é o jeito mais correto, mas o problema maior é que a gente não consegue se manter muito tempo nessa posição. Com certeza, daqui a pouco eu já tô assim. Não, eu vou começar assim, né? A coluna vai começar a ficar assim porque eu não tenho apoio. Não tem nenhum apoio da coluna. Daqui a pouco eu tô assim. E daí vai gerando a sobrecarga na coluna. Você não tem, você não vai ficar o tempo todo assim no momento que você senta, até principalmente as mulheres, né, procuram cruzar a perna. Manter a postura mais ereta, você está com os pés apoiados. Então, no primeiro momento, não é a posição mais incorreta de manter, mas o problema maior do banco é que a gente não tem um apoio na coluna. Não consegue se manter por muito tempo. Então, você vai conseguir ficar mais ou menos o que você falou mesmo, 20, 40 minutos no máximo. Se ficar, né? Olha lá, já vai começar a ter algum desconforto. Pergunta, no caso de nós mulheres, a gente adora sentar e já cruzar a perna. Então, na verdade, o apoio muda. Eu não vou estar com os dois pés apoiados. Exatamente. Isso prejudica ao longo do dia? Na verdade, o que prejudica é que normalmente a gente tem um lado que a gente tem um lado predominante para cruzar a perna. Normalmente cruza do lado mais confortável. E essa troca é necessária também. E a gente não vai ficar cronometrando 10 minutos para cá, 10 minutos para lá, não. Porque daí vai tendo algumas adaptações na nossa musculatura, desde da coluna, do quadril, da perna, vai encurtando mais, vai adaptando mais a musculatura desse lado mais predominante durante o dia. Por exemplo, quem é destro vai sempre estar priorizando o lado direito e o canhoto vai priorizar o lado esquerdo. Pode ser pela... Sim ou não? Pode ser pela predominância, mas muitas vezes é pela adaptação mesmo da pessoa. É mais confortável, ela se adaptou há muito tempo, a gente fala isso muito no trabalho. Às vezes ela tem um móvel com algumas gavetas sempre de um lado. Então, quantas vezes ela se vira e roda sempre para o mesmo lado? Isso, então, a musculatura vai se adaptando para aquele lado. Bom, a gente tem um sofá aqui que o sofá eu acho um perigo, mas vamos lá. Vou sentar no sofá. Esse, pro meu tamanho, ele a princípio está confortável porque eu tenho a perna curta, né? Eu tenho uma estatura baixa. Então, aqui eu tô corretamente? O ideal que seria, né? O ideal na postura sentada é a gente manter 90 graus da posição, ou seja, o pé todo encostado, 90 graus da articulação do joelho e 90 graus da articulação do quadril. Aqui eu já não tô 90 graus, aqui eu já dei uma inclinadinha. Porque o sofá é isso mesmo, ele acaba... Ele quer abraçar a gente. Ele quer. Quanto mais a gente que quer abraçar o sofá. Quanto mais confortável, mais ele vai fazer isso. Ele vai ter a tendência da gente inclinar a coluna para trás. Uma opção que a gente daria, esse sofá é um sofá mais de visita, né? Que a gente fala, um sofá que... É para visita não ficar muito tempo, né? Muito tempo, pode ser. Porque então, vai ficando desconfortável. Uma opção seria colocar mesmo uma almofada nas costas. Então, ou duas, deixa eu ver. No meu caso, acho que eu preciso de mais uma. Mais uma? Pode ser. Para que eu fique... pouquinho mais. Ficou até um pouquinho demais mesmo. Acho que uma só para acomodar um pouquinho a lombar. Esse sofá, ele não tem apoio para a cabeça. Isso que eu ia falar. Eu trabalho também com decoração e o que eu observo quando eu vou recomendar para uma pessoa, é muito complicado isso que a gente chama do espaldar baixo e espaldar alto. Você está aqui muitas horas, ainda que ele fosse mais curto aqui, eu estivesse na posição certa, é uma tendência você cair no sofá aqui, Exatamente. É bom demais, né? Todo mundo que senta no sofá faz esse tipo de situação de encostar, né, trazer o quadril mais para frente. Aí a gente vai estar mudando toda a mecânica da coluna e do quadril. Ao invés da gente sentar nesses ossinhos
do bumbum que mesmo, que são os isquios, que é o aqui. jeito mais correto de se sentar, a gente senta no osso do sacro, que na verdade na coluna lombar. Então, quando você faz isso, você está mudando toda a posição da coluna lombar, tendo uma maior compressão desses discos. Ainda que eu tenha, por exemplo, o sofá hoje tem aquele retrátil. Sim. Mesmo que eu esteja aqui com os pés aqui e eu estiver nessa posição, ainda assim eu tô Você vai estar forçando. descompensando. Se você... A não ser que eu ficasse aqui retinha, com né, com e posicionamento aqui de eu cabeça. pudesse esticar as pernas. Aí precisa ter um pouquinho mais de alongamento para se manter nessa posição. Uma recomendação que normalmente eu dou é que se for para assistir um filme, se for ficar mais tempo, Sim. é mais interessante você ter esse sofá que vai deitar mesmo. Apoia a coluna, apoia a cabeça e faz uma melhor do que ficar nessa meia inclinação. nem sentado nem deitado. Porque eu acho que é o maior problema. Pegou um filme de 3 horas, daqui a pouco vai doer. Vai doer. Vai incomodar. Vai doer. E daí deitado de frente para a televisão. Porque muitas vezes a pessoa deita no sofá. E aí a televisão tá ali e eu tô com o pescoço totalmente virado. rodado e vai tendo dor no pescoço. Então, na postura corporal, acho que em quase tudo na vida, a gente pensa mais no bom senso mesmo, né? O que mais acontece é isso. Se eu ficar totalmente desleixado, torto, vamos desleixado, dizer, né? Isso vai ter um prejuízo para sua coluna, com certeza. Tá, a gente tem ali 2 opções de cadeiras e que é uma tendência, né? Eu vou primeiro sentar nessa daqui e aí você vai dizer, ó, essa daqui pra mim, ela é extremamente confortável. Por quê? Porque eu consigo, né, ficar, apesar de não estar, como você recomendou ali, totalmente aqui, para eu ficar retinha, eu tenho que fazer isso. Se eu encosto aqui, eu já não estou tão reta. Mas ela tem uma angulação mesmo, que permite esses 90 graus. Tá. O que, sim, se você for sentar exatamente no fundo, apoiando a coluna lombar... Sempre apoiando aqui. Exatamente. Né? Se você tiver que apoiado é a o coluna cox, lombar... é o que fala. Apoiando o quadril mesmo. Apoiando o quadril. Isso, o quadril mesmo. No mesmo final que eu encoste aqui. É porque ela tem ela está me mantendo ela aqui. Ela está mantendo ainda 90 graus. Ainda tudo bem. O problema é que normalmente o que as pessoas fazem? Elas sentam mais vai pra sentar frente. Aqui na pontinha. Exato, e vai encostar aqui. E vai encostar. Isso. Aí tem aquela rotação do quadril para trás e as colunas e a coluna lombar vai tendo uma maior compressão nos discos. E daí, muito tempo, isso não vai acontecer de um dia para a noite. A dor na coluna é uma doença silenciosa. Ela hoje, teve um estudo recente que mostrou que ela é o 4º doença ocupacional que mais afasta as pessoas no trabalho. Faço ideia, porque imagina quantas horas você na frente da TV, na frente do computador, enfim, não é? Então, dia após dia, nessa má postura, vai dando as degenerações nos discos, os osteófitos marginais na coluna, que são os bicos de papagaio famosos, né? Então, são doenças degenerativas que ao longo da vida vai pela má postura, pela má adaptação, né? Vai trazer problema. Vai trazendo essas complicações. A gente tem aqui uma cadeira que todo mundo conhece, porque essa aqui é a tradicional cadeirinha que você tem aí para fazer aquele churrasquinho no final de semana. Exatamente. Né? Fica lá encostado horas, porque vai receber a família. É uma tendência, ver que mulher chegou, encostou, quer sentar, cruzar a perna. E você percebeu que você acaba cruzando sempre a mesma perna. Então esse eu acho que é o maior problema. Essa cadeira, ela naturalmente, quando senta, ela me joga para trás. Sim. Pra eu querer achar que tô mais confortável. Mais confortável. Eu não tô. Com certeza não. Porque, na verdade, você apoiou a coluna. Isso já é um bom começo. Só que quanto tempo você vai... É menos pior, né? É menos pior. Daqui a pouco eu já tô assim, já relaxei aqui, já vou soltando os braços. Quando a gente tá mais relaxado, né? A gente daí pega e já aproveita e faz assim com a perna, A nossa tendência maior é ir se adaptando, né? A posição ou que apoia a gente mais para um braço, tá mais ou apoia mais para o outro. Então, o que a gente sempre recomenda no trabalho, a pessoa que trabalha muito tempo sentada, o que ela tem que fazer? Ela tem que se movimentar cada meia hora, cada 1 hora, não ficar muito tempo na mesma posição, porque a nossa musculatura ela não está apta suficiente para se manter na postura ereta por esse tempo todo. Então, eu já tenho as minhas adaptações e eu vou ainda adaptando ainda mais. Ok? Vou ficando na postura mais inadequada cada vez. Cada vez mais. Eu já criei um vício de postura.
Aí eu arrumo outra. Isso depende muito, por exemplo, você compra uma cadeira nova, uma poltrona nova. Aí você quer se acomodar àquela poltrona, ou isso que é, todo mundo tem em casa uma cadeira dessa, né? O problema maior é que você não fica na posição. Você sentou um minutinho na posição correta dela. Só que vai passando 5 minutos, 10 minutos, você vai ficando cada vez mais incomodado e vai tentando se acomodar, porque se você muda de posição é porque você está incomodado. Com certeza. Não é isso? Com certeza mesmo. E ao longo dos anos isso pode... Vai gerando os problemas, né? As degenerações, que são as hérnias de disco, as protusões discais. Então, isso tudo, na verdade, por essa doença silenciosa mesmo, pelo tempo que você ficou durante a vida toda em posições inadequadas. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no sofá. Você acabou de falar do celular, né? Então, as pessoas hoje, elas têm ficado muito tempo É isso que a gente tem observado, essa primeira veta. Você vê assim, muita gente com problema hoje, já jovens, né? Jovem, porque olha, quanto tempo ele passa no celular? Isso, a coluna cervical vai tendo maior compressão nos discos também. Chega uma hora, não é? Chega uma hora, tem as parestesias, que são os formigamentos. Muitos jovens tendo até que fazer cirurgia na coluna por conta dessa primeira vértebra, até por conta dessa coisa de ficar ali no celular muitas horas. As cirurgias a gente sempre vai tentar o tratamento convencional, né, com fisioterapia, que tem diversas técnicas hoje, que essas técnicas tem evidências científicas para melhora. Então, se o caso for cirúrgico, aí se não tiver um bom resultado com um tratamento ou medicamentoso ou com um tratamento convencional, que é a fisioterapia, aí sim o tratamento cirúrgico. Então, vamos voltar lá pro sofá, porque a gente já arruma a postura. O ideal é o quê, doutora? A gente começar a... Vamos dizer, existem os bons modos, as boas maneiras de você mesmo corrigir sua postura? Olha, existe. A primeira coisa... Uma questão de disciplina, né? Disciplina. A primeira coisa é assim, essa disciplina como deve ser? Você, primeiro, tentar manter o alinhamento corporal, que é a primeira coisa, né? Se eu tento manter o meu alinhamento maior corporal e tentando a todo momento... Estar ereto. Estar ereto. Por quê? Porque a gravidade, ela tá atuante. A gravidade, ela joga você para baixo. Joga para baixo. E se a nossa musculatura, que são a nossa musculatura antigravitacionais, que são essa musculatura que nos mantém ereto, elas têm uma tendência maior ao encurtamento, por elas estarem ativas o tempo todo. Então essa musculatura a gente precisa estar alongando, porque o nosso corpo ele vai se adaptando a essas tensões. Então, uma coisa importante, além de se manter a postura, é se manter se movimentando, se alongando, né? O alongamento, então. Exatamente. E sempre estar atento com essa movimentação do dia, mas quando volta e senta, procurar sempre manter a coluna ereta. Ereta e o autocrescimento da coluna que a gente fala. Tentar ganhar da gravidade, porque a gravidade vai nos empurrando para baixo e a gente tem que tentar descomprimir esses discos, ganhando espaço na coluna mesmo. Até para não chegar ao ponto de você ter que ir pro medicamento, chegar numa cirurgia que vai ser realmente um transtorno. Com certeza, com certeza. E o período de recuperação e tudo mais. As pessoas elas têm ficado menos ativas, né? Então hoje, com toda essa modernidade, elas estão fazendo menos atividade física, menos trabalho corporal. E isso aumenta, numa média, os problemas de coluna aumentaram? Aumentaram muito. Desses anos para cá, aumentaram muito. Faixa etária começa mais cedo? A gente acaba atendendo pacientes de muito novos até muito idosos. Até porque a estimativa de vida aumentou, consequentemente os problemas posturais também aumentaram. É que a gente vê assim, ainda antigamente, vamos dizer, na educação, a moda antiga, ainda tinha muito isso de arrumar postura. Hoje em dia a gente vê a meninada aí, senta em cima da perna, muitas horas sentados na mesma cadeira e vai se acomodando, na verdade, exatamente, de forma errada. E hoje, assim, você falou de sentar na cadeira, né? Nas escolas, acaba sendo uma cadeira e uma carteira para cada aluno. Todas as carteiras são do mesmo tamanho, mesmo tendo um aluno de 1,80 até 1,90. Não, 1,50 até 1,90. Então,
não tem um trabalho de ergonomia nas escolas pensando nisso. Ele passa Então ele já 6 começa horas. desde cedo a fazer coisa errada, sentar errado. Exatamente. Então, assim, isso vai precisar ser cumulativo. um trabalho, um problema mesmo educacional, de correção, de ergonomia nas escolas, para que mais para frente essas crianças... Essa geração seja uma geração com uma coluna mais saudável. Exatamente. Menos no computador, mais fazendo exercício, mais fazendo atividade física, alongamento. Então, quanto mais ele se movimentar, menor esses danos vão começar a aparecer. Obrigada, doutor. Interessantíssimo, e você vai poder aí cuidar da sua postura. Eu agradeço. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai provar aquele doce de abóbora maravilhoso. Você não pode perder, porque ainda tenho que dar o truquezinho final da receita.